Neste vídeo vamos falar sobre a inflação na Alemanha, o início da redução dos estímulos pelo Banco Central Europeu, inflação dos Estados Unidos e também a política do Federal Reserve. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal. Meu nome é Fernando Urrich, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Antes de entrar no conteúdo, quero fazer o convite que eu já tinha feito no outro vídeo sobre a segunda temporada do Urrich Connection, que vai ao ar do dia 18 a 24 de outubro. Aqui abaixo na descrição do vídeo tem um link com todas as informações, é gratuito, se inscrevam. E ele, como eu digo, é o conteúdo preparatório para a nova turma do curso Ciclo de Mercado que a gente vai abrir em outubro. Mas se inscrevam porque esse conteúdo vai estar fantástico, o Urrich Connection com novas entrevistas de especialistas de mercado. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar demais, então cadastrem-se pelo link abaixo. Mas feito o convite novamente, vamos falar sobre, primeiro, a Alemanha, o que está acontecendo com, aliás, Europa, porque na semana passada o BCE, com a sua presidente, a Christine Lagarde, anunciou que vai iniciar a redução dos estímulos. Mas é uma redução muito singela, porque assim como o Fed nos Estados Unidos, o BCE na Europa também não quer assustar os mercados e não quer que isso tenha algum reflexo nos juros da dívida pública europeia e que possa trazer alguma complicação de rolagem de dívida, especialmente daqueles suspeitos usuais de sempre, como a Itália, como a Grécia, Espanha, até mesmo França. Então o BCE está também indo muito vagarosamente para começar a reduzir a quantidade de títulos comprados, as compras de mercado aberto, e aí depois ir removendo cada vez mais, mas não vai reduzir o chamado programa de compra de ativos pré-pandemia. Ele só começou a reduzir o que iniciou depois da pandemia. Então, o pré-pandemia era 20 bilhões de ativos em euros por mês, e isso não tem nenhuma notícia que vai parar. É apenas o que eles chamam de Pandemic Purchase Program, que foi um programa de compras para a pandemia, isso sim que vai reduzir. Mas aqui tem a notícia que eu coloquei, mas eu quero mostrar só também em termos de tamanho do balanço do Banco Central Europeu. Vejam só que realmente é impressionante o nível que chegou aqui, ó, olha só, deixa eu botar aqui, chegou em mais de 8 trilhões de euros, que ultrapassou o balanço do Banco Central Europeu. Isso é mais de 75% do PIB da zona do euro. A título de comparação, o Fed é apenas 40%, o balanço do Fed é apenas 40% da economia americana. No Japão é mais de 120%, é realmente uma boçalidade. Mas voltemos aqui para o balanço da Alemanha, o balanço do Banco Central Europeu. Agora eu quero mostrar que é aqui em cima, vamos lá, aqui ó, que é o gráfico com a inflação na Alemanha, que como eu já mostrei, acho que eu já comentei em algum vídeo, que está nos maiores patamares dos últimos 20 e poucos anos, então claro que a Alemanha está sentindo, e é por isso que nós temos visto aqui em cima, ó, agora o título do Tesouro alemão, o German Bunds de 10 anos, que tem tido uma alta considerável aqui de agosto até agora, em parte para refletir essa inflação maior. E se olharmos a curva de juros alemã, realmente ela deu um salto aqui dos últimos 30 dias para agora. Aqui a linha azul escuro é o atual, linha vermelha um mês atrás e linha azul clara um ano atrás. Isso é o que está acontecendo com a Alemanha e, como eu digo, claro, o BCE também não quer assustar a zona do euro demais, então eles vão fazer toda essa redução de estímulos muito vagarosamente. Mas, claro, isso coloca uma pressão adicional agora no Federal Reserve, que ainda não anunciou o tapering, redução dos estímulos, e o Fed fica um pouco mais contra a parede, mas já vou dizer o que eu imagino que eles vão fazer logo mais na próxima decisão de política monetária. Mas para isso, deixa eu colocar de volta aqui então e mostrar o que aconteceu. Primeiro, como está se comportando o título de 10 anos americano, que segue aqui numa zona de congestão, realmente desde agosto, deixa eu botar aqui os últimos 3 meses até, ó, que realmente desde agosto, ali de julho praticamente, não tem conseguido romper aqui o nível de 1,4%, mas nessa última semana que passou, chegou perto desse nível, então aguardemos. E em termos de taxa de a curva toda de juros realmente deu um salto em relação a um ano atrás, mas no último ano, em princípio, nada. Mas por que essa informação é importante?
Porque o Federal Reserve ele está de olho em tudo que está acontecendo em termos de vários indicadores, ele acompanha a inflação de preços, ele acompanha também o emprego, e o emprego ainda não voltou como o Fed gostaria. Porém, a inflação, a leitura do último mês do CPI, vamos colocar aqui na tela também, vamos lá. Aqui temos o CPI, opa, aqui ó. Esse é o CPI, não, perdão, aqui é o Jobless Claims ainda, que é a quantidade de pedidos de seguro-desemprego contínua, não são os iniciais, é a contínua que está caindo, mas precisa cair mais. Mas a inflação de preços, realmente, ela no último mês se mostrou mais transitória, porque em agosto a leitura do CPI veio em apenas 0,20%, o que leva o CPI, que para quem não sabe é o equivalente ao IPCA americano, então deu uma leve, se manteve ali em 5,2, mas não aumentou e veio até um pouco abaixo das expectativas de mercado. Olhando o Core CPI, que é o núcleo da inflação, também teve uma queda bem relevante em agosto, foi para 0,12% no mês e em 12 meses está ali em, vamos lá, em 4%. Então, isso trouxe um alento para o Fed momentâneo e aquele discurso, olha, a inflação é transitória, pelo menos nesse momento parece que está sendo mais transitória, como eu sempre digo, aguardemos, mas isso deixa o Fed um pouquinho mais tranquilo para não precisar retirar os estímulos de forma mais brusca, que é tudo que ele não quer fazer. Mas é preciso olhar como está o balanço do Fed, porque realmente é um nível de impressão de dinheiro, o Fed também lá já passou de quase chegando em 8,5 trilhões de dólares. Em termos aqui de aumento do balanço, tem sido ainda na ordem desses 120 bilhões por mês. Então, há uma semana o Fed compra 90 bilhões, outra semana ele compra um pouco menos. Mas isso tem ainda jogado muita liquidez no sistema bancário, fazendo com que haja essa abundância de reservas. E eu vou entrar aqui numa explicação bem rápida de algo que eu já expliquei melhor naquela série sobre por que o Fed está encurralado. Vou colocar o link aqui em cima caso vocês não tenham assistido, porque é lá que eu explico bem detalhadamente toda essa mecânica de injeção de liquidez pelo Fed, de controle da taxa de juros e por que eu digo que ele está sem saída. Mas dentro dessa explicação, uma das coisas que eu falei era, dada essa liquidez toda que o Fed jogou no mercado, como a gente vê aqui, o balanço do Fed que está aqui chegando a quase 8,5 trilhões de dólares, isso pressiona as taxas de juros para baixo. Mas como ele tem uma meta de manter a taxa entre 0 e 0,25%, a taxa básica, ele precisa drenar essa liquidez do sistema, então ele injeta a liquidez com uma mão e ele remove com a outra mão. E isso eu falei que era o que aconteceria inevitavelmente, porque se o Fed não fizesse isso, ocorreriam taxas de juros negativas lá. E o Fed passaria a impressão de que está perdendo o controle da taxa básica. Portanto, para evitar que isso aconteça, o Fed vem removendo liquidez e nos últimos 30 dias praticamente ele vem removendo liquidez na ordem de, no mínimo, 1 trilhão por dia. Então todo dia ele remove 1 trilhão, devolve no dia seguinte, remove novamente 1 trilhão de dólares. E na sexta-feira, dia 17 de setembro, chegou na máxima até agora, recorde de 1,2 trilhões de dólares. É realmente assim, esse funcionamento do sistema bancário e do Fed é uma loucura, por isso que eu recomendo que vocês assistam aquela série. Mas tudo isso também coloca uma pressão adicional pelo Fed, porque ele segue jorrando liquidez, mas tem que drenar por outro lado. A inflação de preço está alta, mas deu uma cedida, mas o emprego ainda não está voltando como ele gostaria. Então ele começa a ficar mais pressionado sobre o que fazer com política monetária. Porém, dito tudo isso, eu ainda mantenho a minha aposta de que o Fed não deve anunciar tapering na próxima reunião de política monetária, mas que ele deve anunciar até o fim do ano para iniciar no ano que vem. Essa é a minha aposta ainda. Mas talvez a mensagem principal desse vídeo, eu estou procurando aqui apenas que eu quero botar a notícia na tela. A mensagem principal, que é algo que vazou pela imprensa no dia 16 de setembro e que eu vou colocar a notícia e depois eu faço os meus comentários para encerrar o vídeo. Então o que tem aqui na notícia da CNBC? Dizendo que o Jerome Powell, presidente do Fed, ordenou que haja uma revisão de ética depois que alguns presidentes do Fed divulgaram investimentos multimilionários em várias ações, em vários ativos,
no mercado financeiro, inclusive alguns ativos que o próprio Fed tinha comprado. Então isso foi no dia 16 que o Powell então ordenou uma revisão de ética. E aí no dia 17, na sexta-feira, veio mais uma notícia onde agora o próprio Powell teria investimentos em alguns ativos que o Banco Central comprou durante a pandemia. Agora realmente, isso é o absurdo do absurdo. É impressionante que não haja uma limitação, que isso não fosse vedado não apenas aos vice-presidentes do Fed, como foi o Robert Kaplan, ou até mesmo, ou principalmente ao presidente do Fed, e que isso deveria ser uma vedação que fosse estendida até mesmo a membros da família de primeiro grau, porque é uma loucura que o presidente do Fed, que tem a capacidade de impressão de dinheiro infinita, que está lá comprando os ativos, que ele mesmo tem esses ativos na sua carteira e que ele acaba se beneficiando pelas suas próprias ações. Isso é o cúmulo do absurdo e é realmente impressionante como isso foi adiante e que até hoje não era vedado aos diretores e membros do Fed atuar no mercado financeiro, sendo que eles são a principal fonte de influência, certamente no curto prazo, no que acontece no mercado financeiro. É realmente impressionante. E é esse tipo de informação que faz com que haja uma revolta, deveria haver uma revolta da população, e esse tipo de coisa é o que a gente chama de ampliação da desigualdade de riqueza, é exatamente isso. E se a gente pode chamar isso, não é corrupção, mas é quase isso, porque os próprios membros do Fed se beneficiando das suas próprias ações. É realmente um negócio, é impressionante. É por isso que eu sou um defensor de fim do Fed, de fim de Banco Central. Claro que isso não deve ser uma canetada, acaba amanhã, mas é esse tipo de notícia que deveria fazer com que todo mundo questionasse esse arranjo onde há um único monopolista, emissor do dinheiro, que todo mundo é obrigado a usar. E que ele não apenas tem informação privilegiada, mas ele mesmo imprime dinheiro para aumentar o preço dos ativos que os diretores do Fed têm. Realmente é o fim da picada. Mas enfim, queria mostrar essa notícia para vocês e encerro por aqui este vídeo. Espero que tenham gostado. Como sempre, vou colocar os links aqui na descrição do vídeo. Até a próxima. E pessoal, os links na descrição, realmente até me faltam palavras, às vezes eu sou até um pouco comedido no meu nível de indignação com isso que acontece, mas realmente bizarro, é absurdo, é obsceno. Mas enfim, volto no próximo vídeo.